A taça do campeonato de 2025 da Fórmula 1 já tem algum endereço. O problema é que esse endereço ainda é desconhecido, porque nós ainda não sabemos exatamente quem será o campeão mundial de pilotos dessa temporada. E esse é sim um grande mistério na Fórmula 1, até porque existem vários pilotos que têm essa oportunidade e que têm a chance de acabar sendo seu primeiro ano como campeão mundial da Fórmula 1. Tem outros que ainda têm a intenção de tentar ou bater novos recordes ou conquistar apenas mais um campeonato para o seu currículo. Mas quem será campeão da Fórmula 1 em 2025? Será que nós teremos um octacampeão? Será que teremos um pentacampeão? Ou será que talvez a gente tenha ali um novo campeão da categoria? Vamos entender mais sobre isso tudo aqui nesse vídeo, então não esquece de assisti-lo até o final, já deixando o seu like, ativando o sininho se você já for inscrito e se ainda não for, entra para nossa família do Drive ID para curtir conteúdos de qualidade sobre o esporte a motor todos os dias aqui nesse canal e que você, eu tenho certeza que vai curtir pra caramba. Mas vamos logo pro conteúdo. Como a gente sabe, o ano de 2024 da Fórmula 1 começou um pouco previsível demais. A equipe Red Bull estava tendo uma grande vantagem sobre as suas principais rivais, ainda mais com Max Verstappen. Algo que deixou de acontecer a partir do GP de Miami, onde a McLaren chegou para ficar e conseguiu se opor diretamente à Red Bull, conquistando várias vitórias, principalmente com Lando Norris. Mas do final da temporada para frente, a Ferrari também chegou nessa disputa, com a McLaren disputando contra a equipe italiana e conquistando inclusive o título mundial de construtores ao final do ano, algo que não acontecia desde o ano de 1998 com a equipe Papaya, enquanto a Red Bull conquistou o campeonato mundial de pilotos com Max Verstappen. Claro que isso tudo é muito significativo, mas vamos ser sinceros, no fim das contas a temporada não foi das mais emocionantes, porque Verstappen já tinha uma grande vantagem conquistada no início do ano até o GP de Miami. Mas nesse ano de 2025, tudo promete que vai mudar, principalmente por conta da equidade de equipamento entre diversas equipes da Fórmula 1, principalmente entre a Ferrari e a McLaren. Mas vamos começar falando sobre a Red Bull especificamente, que tem grande quantidade de fãs aqui no Brasil. Por que a Red Bull talvez tenha alguns problemas graves? Em primeiro lugar, a gente teve ali um desfalque muito grande de funcionários dentro da equipe, o que foi um dos maiores motivos para ter essa queda de desempenho, segundo o próprio Adrian Newey, ex-funcionário da Red Bull, e nós também tivemos a proibição das asas flexíveis, e segundo diversos meios de comunicação, a Red Bull sim, já estava projetando um carro baseado nesse regulamento de asas flexíveis que ainda estava, vamos dizer assim, pouco rigoroso, enquanto a McLaren e Ferrari aparentemente já entendiam que a FIA iria proibir isso tudo e já começaram a construir um novo carro da McLaren e um novo carro da Ferrari baseado na possibilidade dessas proibições, enquanto a Red Bull aparentemente já teria investido nesse carro com a intenção de utilizar dessa brecha do regulamento para atingir um equilíbrio melhor. Além disso tudo, tanto Adrian Newey quanto Max Verstappen já diziam que o balanço do carro, o equilíbrio do RB20 era muito ruim, muito abaixo do esperado e que isso prejudicava muito, não apenas o piloto holandês, mas principalmente os seus companheiros de equipe e justificava a falta de desempenho de Sérgio Pérez, Alex Albon, algo que não era nem um pouco levado a sério pela equipe, que continuava tentando fazer carros mais rápidos, mas consequentemente mais ariscos para um piloto que é muito acima da média na Fórmula 1. Max Verstappen, mas chegou um certo momento que aconteceu no ano passado, que Verstappen não conseguia mais guiar aquele carro, que precisava de uma precisão muito acima do normal e consequentemente acabou perdendo desempenho e talvez tenha que ter uma reforma completa nesse ano de 2025. É claro que a Red Bull ainda pode nos surpreender positivamente, mas se fosse para eu apostar, eu diria que ela vai vencer algumas corridas, mas não será a principal concorrente pelo título de 2025 da Fórmula 1. Quando a gente fala sobre Mercedes, nós temos George Russell e Kimi Antonelli pilotando a equipe alemã. Nós sabemos que a Mercedes teve grandes evoluções nos últimos anos e principalmente em 2024 teve oportunidades inclusive de vencer corridas, mas nesse ano de 2025 eu ainda acredito que a Mercedes deve trazer algumas atualizações, deve vencer mais algumas corridas, mas ainda não deve estar no mesmo nível de McLaren e Ferrari, até porque ela tinha grandes problemas com a questão de aquecimento dos pneus, problemas esses que já vêm sido trazidos do último regulamento da Fórmula 1, ou seja, ela ainda não conseguiu contornar
estava tendo problemas com relação ao efeito solo e talvez só venha a vencer essas questões a partir de 2026 na Fórmula 1. Pelo menos esse é o meu palpite, até porque Kimi Antonelli está na Mercedes não para começar vencendo, e sim para começar a aprender. Ou seja, no fim das contas, o time alemão entende que ele precisa desse ano de 2025, talvez até mesmo para se adaptar à Fórmula 1. Agora, sobre Ferrari e McLaren, a história muda completamente. E a gente já pode começar a falar sobre quem deve ser o verdadeiro campeão mundial da categoria na questão de pilotos. É isso que a gente vai falar agora. Então, se você ainda não fez isso, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as notificações. Como nós sabemos, a gente tem 4 pilotos muito talentosos e talvez a melhor dupla de pilotos da Fórmula 1, ou as 2 melhores duplas de pilotos. Na Ferrari a gente tem Lewis Hamilton e Charles Leclerc, e na McLaren nós temos Lando Norris e Oscar Piastri. Na Ferrari a gente tem 2 pilotos que vão batalhar muito entre eles, e na McLaren mais ainda, com sérias dúvidas sobre quem vai se sobrepor um ao outro. Por isso, a gente vai falar primeiramente sobre os carros e posteriormente vamos falar sobre a equipe que deve ter o melhor carro e assim entender quem deve ser o melhor piloto dessa equipe. Sobre a McLaren, é a equipe do meu coração, todo mundo sabe, eu torço pela equipe laranja desde muito tempo atrás e nós sabemos que o time tem um equilíbrio impressionante no seu carro, principalmente após conseguir aquela estrutura incrível que eles têm em Woking. Ou seja, eles conseguem produzir um carro muito bem, eles têm um modelo mais conservador de atualizações no veículo, o que gerou bons frutos nesse ano, tendo um veículo muito bem nascido, eles tiveram essas atualizações e conseguiram utilizar muito bem o orçamento no fim das contas, tanto para produzir melhores peças para 2024, como também para produzir o novo carro de 2025. Como se isso já não fosse o suficiente, a McLaren traz algumas inovações sem sombra de dúvida, entre elas talvez alguma parte ali de asa flexível. Como nós sabemos, provavelmente a McLaren não está utilizando nada que esteja contra o regulamento ou talvez até mesmo dentro das leis mais rigorosas da FIA que serão aplicadas tanto a partir do GP da Austrália como mais para frente, mais ou menos em junho desse ano. Ou seja, a McLaren já está estudando todas essas possibilidades de solução e eles já tinham um carro muito estável. Tanto a parte dianteira do veículo como a parte traseira, não é à toa que ela mesma que entrou com um pedido posteriormente para que a FIA se tornasse mais rigorosa em questão das asas flexíveis, mesmo ela sendo a equipe que mais aparecia nessa questão com relação a essa polêmica. Enquanto isso, a gente tem uma Ferrari que nunca utilizou asas extremamente flexíveis e tinha um carro muito estável no ano passado. O que deixa uma pulga atrás da orelha é o fato de que todo mundo está confirmando que eles terão um carro 100% novo e que não será uma evolução do carro de 2024. A intenção com isso é conseguir conquistar o título mundial de pilotos. A dúvida que fica é se essa novidade de carro, inclusive com modificações na suspensão traseira, vai ser suficiente para colocar Hamilton lá no topo ou se isso será, na verdade, uma tentativa que vai ser falha em 2025. A gente sabe, quando existem mudanças muito bruscas, existe ou a chance deles acertarem até demais, ou então de errarem rude e não conseguirem fazer um bom trabalho. Aparentemente, a gente tem 2 equipes opostas. A McLaren é mais conservadora, a Ferrari é mais inovadora. Mas qual das duas aparentemente tem mais chance de se tornar campeão mundial de construtores? Na minha opinião, a Ferrari vem com tudo, porque eles já têm sim bons equipamentos que identificam quais são as fragilidades do carro e se eles já encontraram esses problemas, acredito eu que eles devem chegar com um carro reformulado, mas melhor sim do que a própria McLaren. Então eu aposto na Ferrari como campeã de construtores em 2025, conseguindo esse título mais uma vez, que foi conquistado da última vez pela equipe de Maranello só em 2008. Agora, qual dos dois vai ser o campeão mundial? Charles Leclerc ou Lewis Hamilton? Se for para eu apostar, eu diria que Hamilton tem mais condições de se tornar campeão mundial e assim conquistar o octacampeonato nesse ano de 2025. Por alguns motivos. Leclerc, por mais que seja um ótimo piloto, um cara muito rápido, ele tem um problema que é no seu emocional. Ele tem dificuldades em momentos de grande pressão. Ele acaba cometendo erros, coisas que ele não comete há algum tempo, mas que ainda assim ele tem essa fragilidade. Enquanto isso, a gente tem um Hamilton, um piloto muito experiente, de mais ou menos 40 anos, que já tem 7 títulos mundiais,
mas que continua com a sua velocidade, principalmente em carros que entregam a ele a possibilidade de vencer corridas. A gente sabe, desde 2021 ele tem condições ali de competir pelo título. Isso não faz muito tempo. Só 4 aninhos que ele conseguiu competir pelo seu último título na Fórmula 1. Então a gente sabe, quando o Hamilton tem condições de vencer corridas, vencer campeonatos, ele vai lá e consegue conquistar. Então, na minha opinião, a gente terá a Ferrari como campeã de construtores e Hamilton octacampeão mundial da Fórmula 1. Tudo ainda pode mudar, esse vídeo é apenas uma especulação e eu queria saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, queria saber o que você pensa e não esquece. Se você ainda não fez isso, curta esse vídeo, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos apaixonados pela Fórmula 1, porque aqui no Drive ID a gente conversa com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.